Perder para um time do tamanho do Internacional fora de casa no Campeonato Brasileiro seria aceitável nessa circunstância em que o Santos estava muito desfalcado, sem João Paulo, Jean Lucas e Soteldo, se o time tivesse ao menos competido. Mas o que nós acabamos de assistir em Internacional 7, Santos 1, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Beira-Rio, é sem dúvida nenhuma uma das páginas mais vergonhosas, uma das páginas mais desonrosas da história centenária do Santos. Vamos falar tudo sobre mais essa vergonha, mais uma para a coleção da gestão Andrés Rueda, mais uma para esse time que insiste em se apequenar. Antes, eu quero apenas pedir para que você se inscreva aqui no canal. Se estiver chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda, deixe um like para aumentar o impulsionamento desse vídeo. Diga aqui nos comentários o que você sentiu vendo essa partida de hoje e se você concordar comigo ao menos, espalhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp e de Telegram, assim você leva esse desabafo para o maior número de pessoas, você valoriza o meu trabalho dessa forma. Mas vamos lá, eu separei aqui diversos tópicos, mas num jogo como esse, o sangue sobe, então pode ser um vídeo meio freestyle. Eu peço desculpas para vocês, inclusive se esse vídeo ficar maior do que o comum. O Santos viaja para Porto Alegre para encarar um jogo de 6 pontos. O Santos tinha 30 pontos contra 32 do Internacional. Se o Santos ganhasse o jogo fora de casa, ultrapassaria o Internacional e respiraria, ficaria um passo mais próximo da permanência na Série A. Mas ao longo de 90, 95 minutos, o Santos não encarou a partida desse domingo como uma final. O Santos não encarou esse jogo contra o Internacional como um jogo de 6 pontos, como um jogo de vida ou morte. O que nós vimos hoje foi um bando em campo, um bando de jogadores inexpressivos, um bando de jogadores incompetentes, um bando de jogadores sem sangue. O Santos tomou 7 gols, sofreu a maior derrota da sua história no Campeonato Brasileiro, igualando aquele 7-1 sofrido para o Corinthians, e o único cartão amarelo que a nossa equipe tomou foi tomado pelo Nonato aos 40 do segundo tempo. O Santos tomou totó, o Santos tomou olé, o Santos foi humilhado e o time não teve a dignidade de parar o jogo. Eu anotei aqui para falar para vocês, aos 27 minutos do segundo tempo, o Joaquim sai conduzindo uma bola e um atacante do Inter, talvez o Depena ou o Luiz Adriano, dá uma bicuda na perna do Joaquim e faz a falta. A câmera vai no Marcelo Fernandes e ele diz para o Dodô, a gente não faz isso. Foi um flagra muito oportuno da equipe do Premier. O Santos, como eu acabei de dizer, sofreu um dos maiores baques de toda a sua história, de mais de 110 anos de história, e não fazia uma falta, não puxava uma camisa. Quando o Santos já estava tomando 3-0, não teve um jogador para cair no chão, para matar um tempo. O time estava nas cordas e chamando o Internacional. Vem, pode dar porrada na minha cara, eu aceito, eu quero mais, pode vir. Uma vergonha. E essa vergonha ela ganha contornos ainda mais expressivos se a gente considerar que o Santos subiu a campo hoje para o aquecimento usando uma camisa em homenagem ao nosso querido Rei Pelé, que no dia 23 de outubro, também conhecido como amanhã, completaria 83 anos. Então uma das maiores vergonhas da história do Santos foi cometida na véspera do aniversário do maior jogador de todos os tempos, do atleta que colocou o nome do Santos no cenário mundial. Porque esses jogadores que estiveram em campo hoje, eles não têm a dignidade para vestir a mesma camisa que o Pelé vestiu. Eu estou inconformado de sentar aqui para gravar esse vídeo para vocês. E eu, assim como você, inscrito aqui do canal, e tantos outros torcedores, nós somos meros torcedores. E o que nós vimos hoje é uma das coisas mais inaceitáveis da história do Santos. Vamos começar a analisar minimamente algumas coisas, porque acho que esse é um vídeo atípico, porque o resultado é totalmente atípico, né? O Santos hoje entra uma das marcações mais frouxas e bunda moles que eu já vi na minha vida, o Internacional com uma liberdade ímpar para tocar, entrar na nossa área, infiltração, os volantes não fazendo nada. O que foi a partida do Dodi hoje, gente? Onde foi parar o futebol desse jogador? Que jogou durante um semestre com o Odair Hellmann e depois ele está amassando a bola. É uma vergonha. Não há nenhuma justificativa
para o Dodi receber mais uma chance enquanto ele estiver desempenhando esse papel medonho. O que foi a partida do Lucas Braga, gente? E tem coisas correlatas que eu vou falar no próximo tópico sobre o Marcelo Fernandes. O Lucas Braga, eu nem sei se isso fere a monetização do vídeo, mas o Lucas Braga hoje estava cagado. A câmera ia nele, ele estava implorando para não estar ali. Ele falha em pelo menos 3 dos 4 gols do Inter. No primeiro lance, aos 50 segundos, ele é superado pelo Wanderson, como o irmão mais velho dribla a criancinha, o irmão mais novo, brincando no quintal de casa. Num dos outros gols, ele simplesmente dá o meio do campo para o jogador. Não sabe o básico do manual do futebol. Se você está enfrentando um jogador arisco, insinuante, você protege o meio da área e dá a linha de fundo para o jogador, para que você tire o jogador da direção do gol. Mas no gol do Ener Valencia, por exemplo, todo mundo, até o Geraldo Magela, viu que a bola do Alan Patrick era para o Ener Valencia. Mas o senhor Lucas Braga estava dormindo. E depois, no gol do Wanderson, ele continua marcando a linha de fundo e deixa um latifúndio para o Wanderson entrar. E por que eu citei o Dodi, o Lucas Braga, e disse que o próximo tópico desse vídeo seria Marcelo Fernandes? Marcelo Fernandes hoje cometeu um erro crasso. Primeiro, um erro de leitura. Eu percebo que muitos dos inscritos aqui do canal são entusiastas do Julio Furt. E ele é um ótimo jogador. É um centroavante de muito valor, de boa condição técnica, importante para segurar a bola, tem uma finalização aguçada e tem estrela. E os gols recentes que ele fez para nos ajudar provam isso. Mas hoje não era jogo para o Furt. O Santos claramente jogaria no contra-ataque e, ao ter o Furt mais o Marcos Leonardo, o Santos já perde um poder de marcação ali, porque você tem 2 jogadores mais parrudos que contribuem menos com a marcação. E isso não é um erro deles, é do biotipo do perfil desses jogadores. Some-se a isso a inconstância, para dizer o mínimo, do senhor Lucas Lima. Ou melhor, ele é bastante constante, tem o futebol de uma lesma. O Dodi não marcando nem consulta e o Santos com 3 zagueiros tomando um vareio de bola. Então o Santos hoje não tinha pegada, não tinha marcação e com o Dodi e o Lucas Braga errando absolutamente tudo que eles fizeram, mas principalmente sem bola, o Marcelo Fernandes não teve coragem para substituí-los. Isso é um erro grave. Outro erro grave do Marcelo. Quando começa o jogo e eu vejo o Joaquim por dentro, na sobra, eu falei, boa escolha do Marcelo, porque ele vai botar o zagueiro mais veloz e mais forte para fazer caça individual em cima do Ener Valencia. Mas, apesar do Valencia ter recebido diversas bolas na profundidade, a mina de ouro do Internacional estava sendo do lado direito da nossa zaga, em cima do Lucas Braga. Por quê? O Basso é um jogador lento, então não tinha cobertura e o Wanderson dando um vareio no Lucas Braga. O Marcelo poderia ter invertido a posição. Devolve o Basso para a sobra e coloca o Joaquim, que é veloz, que é forte, para fazer a cobertura no Lucas Braga. Não o fez. Então, ele erra ao manter o Lucas Braga e o Dodi em campo, tinha que ter mudado no meio do primeiro tempo. E erra ao não inverter o Basso com o Joaquim. Eu vou dar um exemplo, só não quero ser muito prolixo. No meio da semana eu assisti o jogo também entre Flamengo e Cruzeiro. O Tite começa o jogo com o Everton Ribeiro aberto pela direita e o Gerson jogando centralizado. E o Marlon, lateral esquerdo do Cruzeiro, era a principal válvula de escape do time mineiro. E o Everton Ribeiro, por ser mais velho, não estava tendo condição física de acompanhar o Marlon. O que o Tite fez no meio do primeiro tempo? Botou o Everton Ribeiro por dentro e colocou o Gerson para fazer esse corredor. Neutralizou as jogadas do Cruzeiro. Então faltou leitura para o Marcelo. Faltou leitura para o Marcelo. Não vamos tacar pedra, porque a gente não pode ser oportunista de dizer que ele é o melhor treinador do mundo quando o Santos ganha 3 seguidas e ele é o pior do mundo quando o Santos perde 2. Mas contra o Bragantino ele errou na leitura, errou nas substituições. E hoje, a meu ver, muito humildemente falando, acho que não era jogo para 2 centroavantes e ele errou principalmente por não ter mexido ainda no primeiro tempo. Mesmo que o Santos não fosse ter condições de empatar e virar o jogo, para pelo menos fechar a casinha. O Santos tomou 7.
O Santos começou essa rodada na zona de rebaixamento por causa do saldo de gols, menos 15 contra menos 10 do Vasco. Hoje o Santos tem menos 21. Menos 21. O saldo de gols está virando um drama para o Santos. Então tinha que ter fechado a casinha. Errou gravemente o Marcelo. Agora eu quero passar, o próximo tópico é o fator Vladimir. Eu não conheço a pessoa e não tenho nenhum motivo para persegui-lo enquanto pessoa. Mas o Vladimir ainda ter chances de vestir a camisa do Santos é uma das maiores atrocidades da história do futebol. Vou contar uma história para você, torcedor santista, que talvez nem todos saibam. O Santos é bastante ativo nas redes sociais e qualquer coisa que o Santos faz, uma contratação, uma renovação de contrato, há uma postagem. Ele fica renovado, não sei o quê, contratado, em definitivo, fulano chega por empréstimo, ciclano fica até não sei que mês. O Santos estendeu o contrato do Vladimir até 2025 e não anunciou isso em nenhum dos seus canais de imprensa. Isso já diz muito sobre o que é a gestão Andrés Rueda. Um profissional incapaz, um profissional fracassado, um profissional medíocre, que segue tendo chances no gol do Santos, segue tendo chances e segue tendo seu contrato renovado, esconde a poeira debaixo do tapete para ninguém ver. Mas a imprensa viu. A imprensa profissional descobriu essa vergonha. Qual é o motivo para a manutenção do Vladimir no time do Santos? O que ele fez para merecer mais um ano de contrato? Ou melhor, o que ele fez para voltar ao Santos? Um jogador que desde que saiu do Santos foi rebaixado em diversos clubes, no Avaí, se eu não me engano, mais de uma vez. Um goleiro fraco, um goleiro que antes da partida de hoje tinha uma média de 2,25 gols por jogo, gols sofridos. Hoje, o senhor Vladimir tomou 7 gols. O Internacional acertou 7 chutes no gol. O Vladimir tomou 7 gols. Ele não fez nenhuma defesa. Esse jogador medíocre, esse jogador incapaz, que não pode nunca mais vestir a camisa do Santos. Você pode até me dizer nesse momento, André, mas hoje a defesa falhou muito. E falhou. E eu não tenho compromisso com o erro e não vou ficar passando pano. O seu Joaquim hoje foi ruim, o Basso foi horrível, o Dodô foi péssimo, o Lucas Braga foi ridículo, o Kevson foi péssimo, o Dodi foi péssimo, mas o Vladimir não fazer nenhuma defesa. Se botar minha avó lá no gol, ela pega uma bola. Tudo que vai no gol entra. O Vladimir não teve a capacidade de fazer uma defesa, espalmar uma bola, nem que fosse no pé do centroavante adversário. É uma pessoa. Hoje, se o Santos fosse um clube sério, administrado por um presidente sério, o contrato desse cidadão seria rescindido hoje. Mas a gente não pode esperar nada da pior gestão da história do Santos, que deu mais um ano de contrato para esse cara e escondeu do torcedor. Porque o lema da transparência do senhor Andrés Rueda, né? Quem se lembra da live dos 100 dias, da prestação de contas? Uma vergonha, tá? Cadê a transparência nesse momento? Quais os motivos? Eu quero a lista dos motivos que embasam e justificam a renovação do contrato do Vladimir. Eu quero motivos que justifiquem as incessantes recusas de ofertas que foram feitas para o Lucas Braga. Eu quero motivos, eu quero uma lista para me explicarem como é que o Santos gastou mais do que o Botafogo gastou para montar todo o elenco que vai ser campeão brasileiro, só na lateral direita com Natan, Júnior Caissara, João Lucas e afins. Só na lateral direita o Santos gastou mais do que o Botafogo para montar o time inteiro que vai ganhar o brasileiro, e quem joga é o Lucas Braga. Eu quero a justificativa de por que o Santos não tem a capacidade de ter um meia reserva do Lucas Lima, que é um dos jogadores mais experientes do elenco, e que o Santos tomou 7 gols. O Santos sofreu a maior derrota da sua história, na história do Campeonato Brasileiro, e o Lucas Lima não pegou na bola.
Eu quero a justificativa para saber por que o Santos tem um monte de cabeçudo, cabeça de bagre, incapaz nesse elenco. O Santos gastou mais de 100 milhões de reais para montar esse elenco, que tomou 7 gols do Inter, que era o pior ataque do Campeonato Brasileiro. É uma das páginas mais tristes da história do Santos. Tudo isso na véspera do aniversário do Pelé. E agora, o Santos encerra mais uma rodada na zona do rebaixamento. É uma rodada a menos para escaparmos. Vocês têm noção de que esse é o primeiro campeonato brasileiro depois da morte do Pelé e que o Santos corre reais riscos de chance, reais riscos de ser rebaixado, desculpem? Então, o Santos acumula sucessivas vergonhas e vexames e humilhações e tapas na cara do torcedor, de nós que somos imbecis que acompanham esse time que não tem vergonha na cara, porque o Santos tomou 7 e não deu um puxão de camisa. As vergonhas elas vão se sucedendo. Ser eliminado para o Deportivo Táchira na Vila Belmiro foi pouco para a gestão Andrés Rueda. Tomar 3-0 do Ituano numa das partidas mais repugnantes que eu já tive o desprazer de ver no Campeonato Paulista não foi suficiente para essa gestão. Cair esse ano num grupo com Blooming, Audax Italiano e News Old Boys na Sul-Americana não foi suficiente para essa gestão. 3 anos fora, consecutivamente fora do mata-mata do Campeonato Brasileiro não foi suficiente para a gestão do incapaz, do mentecapto Andrés Rueda. 3 anos brigando para não cair no Campeonato Brasileiro não está sendo capaz para a gestão de Andrés Rueda. Eles estão comprometidos com a maior vergonha irreparável à memória do Santos Futebol Clube. Rebaixar esse clube para a Série B. Se isso acontecer, é a maior tragédia, é o maior tapa na cara que essas pessoas que odeiam o Santos vão dar em milhões de torcedores. Então, o Santos hoje fez uma partida para esquecer, com erros individuais, o Dodô entregando, uma infelicidade do Kevson, jogadores que não podem nunca mais vestir a camisa do Santos, o treinador numa noite infeliz, que armou o time mal, substituiu mal. O que é as substituições do Marcelo no intervalo do jogo? O Lucas Braga foi presenteado com mais 45 minutos em campo, depois de dar 3 gols para o Internacional. Tirou o Kevson, fez o gol contra, mas o Dodô na lateral esquerda, com essa força física de uma criança de 3 anos, o Santos vai atacar como? Né? Depois entra, sabe, tudo errado. Um goleiro que não faz uma defesa. Um time mosca morta, bunda mole, que não faz uma falta. 7-1, gente. 7-1. Um dos piores placares da história. Eu achei que eu nunca mais ia ver um 7-1 depois do Brasil e Alemanha. 7-1 é nojento. É repugnante. Uma vergonha. Uma vergonha. Jogadores com a cara de ameba. Ninguém parece absorver o impacto de um 7-1. Ficamos somente nós, torcedores, jornalistas, analistas, produtores de conteúdo, tendo que passar mal. Hoje eu sentei para almoçar, até brinquei com meus pais, eu não sei se eu estou tremendo de fome ou de raiva, que o time do Santos dá raiva. Imagina qual seria a nossa situação se nós não tivéssemos ganhado os 3 jogos consecutivos. Onde a gente estaria? Abraçado com a América Mineiro e com o Curitiba? Acordem para a vida. Acordem para a vida. Agora na quinta-feira, vocês têm a obrigação de ganhar do Curitiba, dentro da Vila Belmiro, porque senão a gente vai cair. A gente vai cair. E eu não quero ser o engenheiro de obra pronta para falar eu avisei. Eu não quero que o Santos caia. O Santos é uma das coisas que eu mais amo na vida. Gosto do Santos muito mais do que de muita pessoa e de muita coisa que eu faço na minha vida. Mas eu fico revoltado de ver isso, porque parece que as pessoas que tomam conta do Santos não têm esse mesmo carinho e amor pelo Santos do que eu tenho, do que você que está assistindo esse vídeo tem. Isso é uma vergonha, isso não pode ficar assim. Tem que mudar muita coisa para quinta-feira, tem que mudar muita coisa para os 10, 11 jogos que ainda faltam. Está em jogo a nossa história. Está em jogo a permanência do Santos na primeira divisão, um dos poucos clubes que pode dizer que nunca caiu para a Série B. Acordem para a vida, seus imbecis, seus incapazes. Vocês estão vestindo a camisa do Santos, do time do Pelé. Acordem para a vida.
Parem de brincar com o sentimento do torcedor. Vocês têm a obrigação de manter esse time na primeira divisão. Do pior presidente da história do Santos ao pior atleta que já passou na história do Santos, esse Vladimir. Deem o jeito de vocês. Façam qualquer coisa, um milagre, mas mantenham o Santos na primeira divisão. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e até a próxima.